Marcos, capítulo 13, versículo 37, que diz o seguinte: E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Amém? Você pode se assentar. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. O título dessa mensagem é Estejamos Preparados. Amados, esse texto que foi lido aqui, o versículo 37 do capítulo 13 de Marcos, tem o seu contexto tratando de algo de extrema importância para nós: a segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda de Jesus será o maior acontecimento de toda a humanidade. Jesus frisou a necessidade da vigilância e falou dos eventos que antecederiam a esse vultuoso fato, a esse vultuoso acontecimento. Ele se evidenciará por grandes convulsões naturais. Tudo aquilo que é firme e sólido estará abalado. As colunas do universo estarão bambas e o universo inteiro cambaleando. Adolf Paul diz que Deus encerra as funções dos astros e dá início ao julgamento do mundo. O tempo da ação humana na história passará. Será hora do balanço. O firmamento do céu, com os astros fixos nele, que pareciam eternamente confiáveis, naturais e protetores, estremecerão, balançarão e perderão a segurança e não funcionarão mais. Isso atinge e causa pânico em pessoas que tinham nos elementos da criação o seu Deus. Mas por que tantos detalhes catastróficos nos sermões proféticos, como esse que a gente acabou aqui, como o contexto desse que a gente acabou de ler? Jesus se preocupou em alertar seus discípulos quanto aos acontecimentos que precederiam o seu retorno. Eles não seriam e não são para colocarem medo ou nos deixar apavorados, mas, preste atenção, um estímulo para que nós venhamos a permanecermos firmes, vigilantes e constantes, sem vacilar ou nos distrairmos, a fim de que a nossa fé seja confirmada nesses últimos dias. Sendo assim, a todos os discípulos de Cristo em nossos dias, podemos apresentar 3 conselhos dentro desse contexto que a gente leu aqui. O primeiro deles, a vigilância. Segundo, uma vida de santidade. E o terceiro, o zelo na obra de Deus. A vinda de Jesus é o maior evento que a igreja espera, com seu coração ardendo, queimando, ansioso para que aconteça. Nós já estamos na reta final. Cristo está às portas, Cristo vem. Estejamos preparados. E a primeira coisa que nós precisamos ter, irmãos, o primeiro ponto aqui que nós queremos tratar é o ponto que se refere à vigilância. Eu fui consultar no dicionário Strong o termo desse versículo 37, esse termo vigiai, e no grego ele diz gregório, que significa dar estrita atenção
a ser cauteloso de uma forma ativa. E o segundo termo aqui diz o seguinte: tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Lembrando que negligência também pode ser substituída por descuido, e indolência, apatia. Então, nesse segundo ponto aqui que nós lemos, nós podemos substituir e dizer o seguinte: tomar cuidado para que, por causa da negligência, ou seja, por causa do descuido, e indolência, ou seja, apatia, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. O versículo 31, você que está com a Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, por favor, desse mesmo capítulo, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos, embora as evidências estejam mostrando, nós não saberemos exatamente a hora. Se na primeira vigília, na segunda, na terceira, nós não sabemos, não saberemos a hora. E nem o dia exato nós não sabemos. Então, o conselho de Jesus para nós, seus discípulos, que não sabemos exatamente quando virá, quando Ele virá, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos estar em estrita vigilância nesse período, nesse momento. Logo agora, um período de tanta apostasia, logo agora, um período em que há um esfriamento do amor de muitos. Esse é um período mais crítico que a igreja está passando, irmãos. É um período onde é muito fácil errar o alvo, é um período onde é muito fácil se afastar do caminho do Senhor. É um período onde é muito fácil pecar contra o Senhor. É um período onde é muito fácil se distrair. E ao se distrair, acabar se perdendo, se enveredando por outros caminhos. Por isso Jesus disse: vigiai. É muito importante que nós estejamos com os olhos fitos no Senhor e não em qualquer outra coisa, porque o mais importante é a salvação da nossa alma. O mais importante é nós estarmos vivendo eternamente com o Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Estar em vigilância significa estar atento, pronto, ligado. O mundo incrédulo zomba de nós, assim como nos dias de Noé o ridicularizavam. Enquanto Noé estava construindo um barco muito grande, naquele período que nunca havia chovido, aquele homem era zombado, como nos dias de hoje, e que você diz: Jesus está voltando, e as pessoas dizem: mas eu ouço isso desde a idade, desde quando era tão pequenininho, a minha vovó já dizia isso. E as pessoas ridicularizam isso. Mas assim como aconteceu naqueles dias, também será nos dias de hoje. Apesar de tantos já ouvirem há tanto tempo sobre a volta de Jesus, permanecemos com a nossa esperança viva, pois o Espírito de Deus testifica em nós que é verdadeira a promessa da sua volta e Ele voltará conforme prometeu. Jesus vai voltar, Ele prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Aleluia! Aleluia!
ainda que muitos a tenham por tardia, ainda que muitos tenham abandonado essa promessa em seus corações, vigiai, vigiemos, amada igreja do Senhor. Cristo está às portas, Ele vai voltar, porque Ele disse que voltaria. E se Ele disse que Ele voltaria, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. E como é que nós estamos? Como nós temos andado diante de tão grandiosa promessa, a igreja do Senhor? Como? Dispersos, preocupados com os nossos afazeres? Como? Mas é importante lembrar, irmãos, que a vigilância não tem qualquer relação com a garantia de um lugar no céu, não. O estar vigilante, o estar apercebido dos sinais, o estar andando conforme Deus estabeleceu, tão somente significa que nós somos obedientes às orientações do nosso Senhor. Nós precisamos lembrar que a salvação não vem por meio das nossas obras, não, de forma alguma. Embora devemos entender que quem é salvo tem obras, que a fé sem obras é morta. Então todo aquele que está em Cristo tem obras, mas tem essas obras porque ama ao Senhor, tem essas obras porque vive em gratidão para com o Senhor. Tem essas obras porque tem a Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor. O Senhor define aquilo que nós precisamos fazer e nós fazemos. E nós fazemos não por obrigação, mas fazemos por gratidão, por amor. Porque Ele está em Cristo, irmãos. Conforme nós falamos hoje aqui no alinhamento doutrinário mais cedo, não é apenas no campo intelectual, não, mas vem com as atitudes. Se eu amo a Cristo, eu me deleito com a sua palavra. Se eu amo a Cristo, eu vou fazer aquilo que Ele me mandou fazer na sua palavra. Muitas pessoas hoje estão em Cristo apenas no campo intelectual, apenas porque declararam que Jesus é o Filho de Deus, apenas porque declararam publicamente a sua fé no Senhor Jesus, mas não abandonaram os seus pecados. Ainda estão com o coração dividido, cocheando entre dois pensamentos. Mas para que estejamos vigilantes, nós precisamos andar conforme o Senhor determina. E essa determinação está na sua santa e poderosa palavra. Então precisamos conhecer e praticar a santa e poderosa palavra do Senhor, abrindo mão de nós mesmos, dos nossos próprios prazeres, e passando a viver uma vida voltada completamente para Ele. Porque Ele está nos exortando à vigilância nesses dias. Dias de tanto engano, dias de tantos escândalos, dia em que a fé de muitos está esmorecendo, assim como a areia, aquela areia sequinha da praia, você pega ela assim com as mãos abertas e ela se esvai por entre os seus dedos. Tem muitas pessoas, muitos irmãos, que não têm vigiado, e a fé desses tem ido embora. Mas o conselho de Jesus para nós, igreja do Senhor, para você que está aí pela internet, é: vigiai. Vigiai. E essa vigilância, irmãos, quando é que ela tem que ser? Ela precisa ser permanente. Nós não podemos relaxar. Por um período eu fui militar. E eu me lembro que uma vez eu fui punido
Por quê? Porque eu deixei de vigiar. Eu estava de serviço nesse dia. Eu era recém-chegado na unidade. E eu achei que dava para segurar a onda. Eu estava com muito sono, estava sentado. Porque o serviço que eu estava tirando naquele dia me permitia ficar sentado. E eu me lembro que eu estava cambaleante de sono. E ao invés de eu me levantar e andar para que o sono pudesse ir embora, já estava de madrugada, eu permaneci sentado dizendo, não, eu vou resistir, eu sou forte. E eu comecei a lutar contra o sono até que eu perdi a batalha. Eu perdi. E como é que eu sei que eu perdi a batalha? Quando eu abro os olhos e eu vejo o sargento parado na minha frente olhando para mim. Ele sorriu para mim e falou, olha só, amanhã, depois que encerrar o nosso serviço, você me procura lá na unidade tal. Naquela hora a adrenalina foi lá em cima e eu falei, sim, senhor. Aí cheguei no outro dia, ele falou, olha, eu não vou levar, até porque eu sei que você é novo aqui na unidade, eu vou te aconselhar, me aconselhou, me deu alguns toques. Só que não vai ficar de graça isso que você fez, não, a sua falha não. Não vou levar à frente, foi o termo que ele usou, mas você vai lá no meu alojamento, no alojamento de todos os sargentos da minha unidade, lá no banheiro, e vai dar aquele capricho lá, tá bom? Aí depois você está liberado. E assim aconteceu. Eu deveria ter sido punido severamente, mas ele ainda, digamos que ele tenha me ajudado. Mas diferente disso, hoje, muitos cristãos estão adormecendo. Muitos cristãos estão brincando com as suas almas. Estão achando que não, dá para ir. Estão negligenciando o conselho dos pastores, da palavra principalmente. Tem muitos. Quando a gente fala, quando a gente dá um conselho, não querem ouvir. Fazem ouvido de mercador. Olha, evita isso, não anda por aí. Vamos estar congregando. É muito importante, é bíblico. Não é coisa de pastor, é coisa da Bíblia, é coisa da palavra de Deus. Mas muitos não querem ouvir. E essa ilustração minha, que aconteceu comigo, brigando com sono, e eu acabei perdendo, é possível que alguém possa perder a batalha para essas coisas. É importante que nós estejamos em vigilância, amada igreja do Senhor. É importante que nós estejamos nesse período tão fácil de cair, que nós estejamos entre os irmãos, porque no meio da congregação dos justos, dos santos, nós nos edificamos, nós nos animamos. A gente vê que às vezes o problema de um, puxa vida, eu também passo por isso, eu me identifico com isso. Eu já contei meu testemunho de vida e alguns irmãos já chegaram para mim, em particular, irmão, eu me identifico com você. Por quê? Porque eu já passei por isso também. E assim como você venceu, e assim como o Senhor te libertou, o Senhor também pode me libertar, ou o Senhor me libertou. Mas ao contrário, o que eu tenho percebido é que alguns não têm dado ouvidos a essa orientação que tem sido trazida. De estarmos unidos, juntos. Estejam unidos, tenham sabedoria, agora falta pouco. Parece que a gente se esqueceu dessa orientação. E tem gente que tem problema, e às vezes o problema é sério, e não procura o pastor ou a pessoa correta para compartilhar, e fica ali, não, deixa que eu resolvo, daqui a pouco não dá mais para resolver. Por quê? Porque não quer ouvir a orientação. Irmão, traz para a gente vai orar, se a gente não puder resolver, a gente ora.
A igreja de Atos era uma igreja que orava, era uma igreja vibrante, era uma igreja que via o poder de Deus. Então, irmãos, eu acredito na oração, eu acredito no Deus que responde à oração. Se nós orarmos ao Senhor, se nós tivermos vida prática de oração, e é o que nós precisamos nesses dias, oração. Quantas decisões têm sido tomadas sem oração? Quantas atitudes têm sido tomadas sem oração e chega lá na frente e quebra a cara? Morre espiritualmente. Mas o conselho do Senhor Jesus para nós nessa noite é: vigiai. E por quê, irmãos? Porque o tempo está acabando. E não é momento de nós nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Não é mais momento de nos embaraçarmos. Porque pode ser que nós não consigamos sair. Porque pode ser que nós não consigamos acordar. E se acordarmos pode ser tarde demais. Assim como aconteceu com aquelas 5 virgens imprudentes. Aí vem o noivo. E elas acordaram. E elas despertaram. Só que a botija delas estava vazia. E elas foram comprar. E quando voltaram, a porta já estava fechada. Tarde demais. Tarde demais. E nessa noite Jesus diz para nós: vigiai. Vigiai. E o segundo ponto, dentro desse termo, vigiai, uma coisa vai puxando a outra. Ainda dentro dessa questão da vigilância, segundo ponto, vida de santidade. Eu dou ouvidos, começo a viver uma vida de santidade. Versículo 26 e 27, por favor, do mesmo capítulo. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Eu quero destacar aqui, seus escolhidos. De onde você tirou esse segundo ponto, vida de santidade, desse termo, seus escolhidos? Aqueles que foram separados, aqueles que foram comprados por alto preço, preço de sangue. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram feitos nova criatura. Aqueles que foram libertos do cativeiro e do império das trevas. Estou falando desses. Aqueles cuja palavra diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu estou falando desses. Estou falando de você. Estou falando de mim. Daqueles que nasceram de novo. Vida de santidade. Uma vez, irmãos, que estamos em Cristo, nós entramos nesse processo. E é um processo, o processo de santificação na vida do crente, é um processo que dura até a morte. Até a morte. Porque quando o santo, quando aquele que foi lavado e remido no Senhor, ele morre, acontece uma outra coisa chamada glorificação. Então, durante todo o período da vida do crente aqui nessa terra, nós estamos num processo de santificação. E a Bíblia declara que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos em Cristo, amém?
Se nós estamos em Cristo, nós não fazemos mais as coisas que o mundo faz. Nós não vivemos mais no padrão que o mundo vive. Nós não podemos mais viver. Porque se vivemos, não somos de Cristo. Ainda que levantemos a mão cantando, ainda que tenhamos uma carteirinha de membro, ainda que o nosso nome esteja no hall de membros de alguma igreja. Eu preciso viver aquilo que Jesus estabeleceu. Eu preciso viver em conformidade com a palavra de Deus. Eu preciso viver separado das coisas do mundo. Assim como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim, a partir do versículo 11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que fomos resgatados por Jesus da morte e do pecado, nós morremos para o pecado e passamos a viver para Cristo. Versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscência significa desejo impuro. Ou seja, a partir do momento que eu estou em Cristo, eu já não me lanço mais para aquilo que é pecado. Eu já não tenho mais prazer em vivenciar, em fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é pecado. Porque agora, no meu corpo, apesar de ser um corpo mortal, o que opera agora é o Espírito Santo. E Ele me condiciona, e Ele me capacita a dizer não para o pecado. E Ele me capacita a fugir do pecado, a fugir da aparência do mal. E eu preciso viver fazendo isso, irmãos. Você precisa viver fazendo isso, principalmente nesses dias. Porque senão a gente adormece. Porque senão o pecado entorpece a gente. É como se fosse uma droga. Precisamos viver separados das coisas do mundo, daquilo que nos suja. Precisamos viver separados. Continuando aqui, versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, aleluia, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando eu vivia no cativeiro, eu não tinha domínio sobre as minhas vontades. Quantas vezes eu dizia para mim, eu não quero fazer tal coisa. E quando eu via, eu já estava fazendo. E aquilo me machucava, mas eu não conseguia parar. Quantas vezes eu falava, não quero mais, isso está acabando comigo. E quando eu via, puxa vida, eu disse que eu não queria. Eu disse que não ia fazer, mas porque no meu corpo reinava a morte. Mas a partir do momento em que começou a reinar a vida de Cristo Jesus, eu pude olhar para o pecado veio e se apresentou. E aí, vamos? Eu disse, não, agora eu sou de Cristo. Não pode mais me dominar. Agora o Senhor vive em mim, e agora eu posso dizer não ao pecado, não que eu tivesse chegado até ele, mas Satanás se encarregou de enviar alguém próximo a mim e me oferecer algo, me apresentar algo. Eu disse não, ainda dei uma bronca na pessoa, me mostrar algo, eu falei não, eu sei de onde foi que o Senhor me tirou, eu não quero voltar para lá, e hoje eu posso dizer não, porque eu sou livre. Porque o sangue de Cristo Jesus me livrou. O sangue de Cristo Jesus livra qualquer um de nós. Todo aquele que nele crê é livre das garras do pecado, da morte, é livre. Então viva
viva. Creia em Cristo Jesus e viva. Se arrependa dos seus pecados. Não volte para Ele, não volte. Viva uma santidade. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. É tempo de nos limparmos ainda mais. É tempo de nos purificarmos ainda mais. Existe muito a ser consertado em nós e no meio de nós. Existe muita coisa ainda. E é por isso que a gente precisa orar mais. É por isso que a gente precisa buscar mais. É por esse motivo. É por esse motivo que a gente precisa vigiar mais. Vigiai. Vigiai. Quanto mimimi de vez em quando acontece. Isso acaba sujando as nossas vestes. O Senhor espera nos encontrar com as vestes brancas, sem rugas, sem manchas, sem máculas, porque Ele está às portas. E quando houver o grito, aí vem o noivo. Como nós estaremos, como eu estarei, como você estará. Como estão as suas vestes hoje? Qual é o padrão que está aqui, na sua mente? Porque arrependimento, irmãos, não é apenas a tristeza pelo pecado, não. É deixar de gostar do pecado também. É deixar de amar aquela prática que você tanto amava. É passar a odiar aquela prática repugnante, aquela prática que ofendia a santidade de Deus. E quantos estão dentro das igrejas, como tem sido uma prática nesses dias, infelizmente, de pessoas que vêm para Cristo, ou supostamente vêm para Cristo, e continuam com práticas mundanas. E continuam com padrões mundanos, com padrões que não cabem para um servo de Deus, um genuíno servo de Deus. Devemos nos desvencilhar de toda sorte de pecados. E se nós olharmos para nós, agora está tudo certo, não tem pecado, tem sim. Bota o seu joelho no chão e começa a pedir a Deus, Deus, sonda-me. Sonda-me, me mostra se tem mais alguma coisa, Senhor. Por que nós estamos orando aqui, irmãos? Para que o Senhor comece a mostrar, para que o Espírito Santo comece a denunciar pecados. E que nós venhamos a nos arrepender, para que haja o avivamento do Senhor no nosso meio, para que haja um derramar do Espírito Santo de Deus no nosso meio, nesses dias, porque necessário é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus nesses dias. Porque do contrário, nós não conseguiremos resistir a todo o que é tratado aqui no contexto. Jesus disse que seremos odiados de todas as nações por causa do nome dEle. E hoje foi falado sobre perseguição. Irmão, que aula, que maravilha. Seria tão bom se todo esse grupo estivesse aqui. Mas você pode assistir pela internet. Mas é importante nós sabermos que aquele que pertence a Cristo vai passar por momentos de adversidade. Para quê? Para a glória do Senhor. Não é para se desesperar, mas é para se encher agora. Se enche agora do Espírito Santo de Deus, se enche agora do poder de Deus, que venhamos como igreja do Senhor a nos unir, a nos encher agora, enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Assim diz a palavra do Senhor. O momento é agora de nos enchermos, o momento é agora. O momento é agora de expormos a nossa lepra diante do Senhor e de confessar diante do Senhor os nossos pecados, os nossos erros. O momento é agora de clamar, de chorar diante da presença do Senhor e dizer, Senhor, sonda o meu coração, Senhor, e me mostra o que há de errado, Senhor. O momento é agora. O momento é agora. Antes que não seja possível mais isso aqui, estarmos juntos, antes que não nos seja mais possível, porque esse dia vai chegar. E nós já temos falado, já tem tempo, e muitos não têm dado ouvidos daqui de dentro.
A evidência disso, sabe qual é? Os encontros nos lares. Quanta gente mora aqui perto e não vai no encontro no lar? Um momento de edificação. Quantos saem dali alegres? A gente vê o relato dos irmãos. Ali todo mundo fala. Ali todo mundo pode expor uma dúvida. Eu não estou dizendo que é só um encontro, não é isso. Mas eu estou dizendo que há um desinteresse. Quando nesse período, nesse momento, os encontros deveriam estar lotados. Os anfitriões deveriam estar, nossa, onde é que eu vou arrumar cadeira? Pedindo cadeira aos vizinhos. Porque é um momento delicado que nós estamos passando. De igual forma, um outro momento em que não há o interesse é no culto de oração. E por quê? Porque é o culto menos frequentado. Eu sei que tem gente que trabalha no sábado, mas e aquele que não trabalha? Pode estar aqui junto com a gente, chorando, com os joelhos dobrados aqui, ó, no chão, aí. E a gente está clamando. Nós não somos melhores. Quem vem não é melhor do que você que não vem, não. Pelo contrário, estamos todos no mesmo barco. Nós precisamos orar, precisamos clamar. Clamar pelo Espírito Santo de Deus, clamar, gemer na presença de Deus. Pedir ao Senhor, Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecermos de pé, Senhor. Porque nós sabemos que é somente pelo Senhor. Não é pela força do nosso braço, não é, irmãos. É pela misericórdia de Deus. E é isso que a gente tem pedido. Pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele conta que ele fez foi num período na Coreia do Sul, e ali ele conta que tinha um culto de oração às 5 horas da manhã. Aí ele foi, poxa, e nesse culto, às 5 horas da manhã, ele disse que quando ele chegou, a igreja estava lotada. E ali ele perguntou ao pastor, mas por quê? Por que a igreja está lotada assim? Aí ele mesmo respondeu, mas é claro, vocês aqui do Oriente, vocês têm a cultura de acordar cedo. E aquele pastor olhou para ele e disse, você está equivocado. Se o mundo acorda cedo para ganhar dinheiro, para conseguir aquilo que eles acham que é valioso, o nosso dever é acordar cedo para buscar o que para nós é valioso, a presença de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que vir para cá às 5 da manhã, porque o nosso contexto aqui é diferente, nossa cultura aqui é diferente. Embora é possível que você faça isso na sua casa. Mas às 9, aquele que pode estar aqui. Não é para me agradar não, irmãos. Eu não posso fazer nada por você, senão orar. Mas é para que juntos possamos nos unir em clamor, em oração ao Senhor, que tudo pode fazer no nosso meio, ao Senhor que pode trazer cura instantânea. Eu creio num Deus que faz isso. Os dons não cessaram. O que cessaram foram as nossas orações. Os dons não cessaram. Quantos enfermos a gente tem? A esposa está ali. Os irmãos sabem. A gente está passando por um período de enfermidade. Mas ainda assim a gente não murmura. A gente ora, a gente pede ao Senhor. A gente crê no Senhor. Nós estamos passando por um processo. Oramos, pedimos ao Senhor. Mas e se nós fizermos isso unidos, juntos?
Lembra de Pedro? Lembra que eu falei de uma igreja vibrante, de uma igreja que orava? Pedro era o próximo da lista para ser morto. Primeiro Tiago, foi morto na prisão. Pedro seria o próximo. E a igreja orando, clamando. Deus agiu. Pedro, preso, em meio a soldados, dentro do cárcere com ele, foi liberto sobrenaturalmente pelo Senhor, por intermédio de um anjo. E Pedro foi liberto, porque a igreja estava orando. Vejam, irmãos, vejam como é importante a oração da igreja. A oração coletiva. A oração individual é muito importante, mas a oração coletiva também. Que venhamos a nos santificar cada vez mais nesses dias, onde é tão fácil se sujar. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Que esperança? A esperança da glória. A esperança de vivermos com Ele eternamente. A esperança de adentrarmos pelos portais celestiais da Nova Jerusalém. Então, todos os que têm essa esperança purificam-se. Não vão andar de qualquer maneira nesse mundo. Não vão andar de qualquer jeito na presença de Deus. Não vão entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Mas vão andar conforme a palavra diz. Vão andar conforme a orientação bíblica. A questão, irmãos, da santificação não se refere àqueles que não pecam, ou que acham que não pecam, mas aos que constantemente estão se esforçando para se desviarem do mal e, quando caem, rapidamente correm diante do Senhor em arrependimento. Então, é muito importante que venhamos a nos santificar. E o terceiro ponto, nós falamos do primeiro ponto, sobre a vigilância. O segundo ponto, uma vida de santidade, nessa questão do vigiai. E o terceiro ponto, o zelo na obra de Deus. Versículo 34 do mesmo capítulo que foi lido, diz o seguinte: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. O terceiro ponto, zelo na obra de Deus. Quantos têm se distraído? Quantos têm se permitido desanimar e têm ficado prostrado? Irmãos, desculpa todo mundo tem. Problemas, todos nós temos. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos problemas. E muitas das vezes as pessoas elas se apegam
aos problemas que estão tendo para justificar uma morosidade pela obra do Senhor, uma falta de zelo pela obra do Senhor. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor nos chamou. Nós temos aqui um corpo diaconal abençoado, um corpo de evangelistas abençoado, pastores abençoados. Porém, é extremamente importante que cada um de nós, dentro, é claro, daquilo que nos é possível fazer para o Senhor, façamos o nosso melhor. Façamos aquilo que nós podemos fazer de melhor, nos dediquemos no máximo que podemos, que for possível para nós nos dedicarmos ao Senhor. Imaginemos nós, se Jesus ele abandonasse a cruz no caminho, porque ele, não vou mais, não dá mais, já estou sem sangue, estou prestes a ter um choque hipovolêmico, estou sem sangue, não precisa nem mandar ninguém me ajudar a carregar a cruz, não. Simplesmente eu não tenho sangue, não tenho condições, não tenho forças para carregar a cruz até o fim. E o ajudaram a carregar a cruz. Imagina se ele até aqui deu. Acabou o sangue do meu corpo, vocês tiraram tudo. Mas ele foi fiel e foi até o fim, irmãos. Mesmo com toda a dificuldade humana, naquele momento ali, mesmo ferido, Jesus foi até o fim. E por muito menos a gente quer parar, e por muito menos a gente apresenta uma desculpa, e por muito menos nós não nos dedicamos mais, porque a gente entende que aquela situação é desculpável diante de Deus. De repente mas só quem sabe é o Senhor. Porém, o que está sendo dito aqui para todos nós, que um dia fomos chamados para o trabalho na obra do Senhor, é que tenhamos zelo, é que venhamos a nos dedicar cada vez mais para o Senhor, porque assim como uma sentinela precisa ser encontrada, vigilante, não como aquele que está assentado num consultório esperando ser atendido. O conceito de vigilância aqui não é esse, é aquele que está com uma postura erguida e observando a tudo, está ativo, está de olho em tudo. É assim que Deus espera nos encontrar, trabalhando na sua obra, vigiando, trabalhando ativamente, não como aquele que está ali, esperando no consultório, esperando a sua vez, relaxado, bocejando, com preguiça. Não! Mas o conceito de vigilância que Deus espera de nós é esse, em atividade, ligado. Fomos chamados, sim, fomos. Então que venhamos a honrar a esse chamado. E aqueles que não têm uma função específica, estabelecida, não têm que fazer nada? De forma alguma. Não estava no meu script aqui não, mas vou tentar encontrar aqui, vamos lá. 1 Pedro, é um texto que eu sempre cito, vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui. 1 Pedro capítulo 2, achei, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sabe para quem isso aqui? Para toda a igreja do Senhor.
Quem tem função e quem não tem. É para toda a igreja. E qual é a nossa função? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas onde estávamos para a sua maravilhosa luz. Nós, que outrora não éramos povo e nem tínhamos alcançado a misericórdia de Deus, mas agora que somos povo e alcançamos misericórdia, a gente vai até aqueles que estão em trevas, como outrora nós estávamos, para que a misericórdia de Deus, que já está sobre nós, seja sobre eles também. Então, a função é para todos. Então, todos nós devemos ser zelosos para cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina a fazer. Então, não tem desculpa para ninguém. O pastor comentou dos obreiros. Amém, mas é para todos. Aqueles que têm função, aqueles que não têm função. É para todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Para todos aqueles que levantam a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Precisamos ser zelosos. Seu vizinho sabe da condição dele? Você já falou para ele? Você já pregou para ele? Já se apresentou para ele como alguém que foi liberto das trevas? Você tem orado por ele ou por eles? Tem orado? Tem clamado ao Senhor para que eles se convertam, para que os olhos deles sejam abertos, para que eles ouçam o Evangelho, para que eles compreendam o Evangelho e, compreendendo o Evangelho, se lancem diante do Senhor? Você tem orado por isso? Essa é a nossa função como igreja do Senhor. E nós precisamos ter zelo por isso, zelo na obra do Senhor, porque essa é a obra principal da igreja. Para todos, sem nenhuma exceção. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, melhor idade, para todos. Não escapa ninguém. Não precisa fazer parte de algum grupo de trabalho evangelístico, não precisa. Essa é uma função que qualquer um pode exercer. Se não pudesse, a Bíblia falaria. É claro que tem, por exemplo, nem todos têm o perfil para trabalhar no Projeto Amor, que é um trabalho que a gente tem aqui na igreja. Nem todos, isso é compreensível, irmãos, a gente sabe disso. Nem todos têm o perfil para trabalhar no evangelismo estratégico. Nem todos. Mas todos têm a capacidade de anunciar o evangelho para o seu vizinho ou para alguém que esteja próximo a você. Todos têm. Se não tivesse, a Bíblia falaria. Então precisamos ter zelo. Precisamos ter zelo na obra do Senhor. Ora, 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está trabalhando, está se esforçando, não é para mim, não é para o pastor Geraldo, não é para o pastor Marconi ver, não é, é para o Senhor. Lembre-se de que o seu trabalho não será vão no Senhor, porque eu posso não estar vendo. Os outros pastores podem não estar vendo, os outros irmãos, os evangelistas, os diáconos, as diaconisas, podem não estar vendo, mas o Senhor está vendo, e é o que importa, porque nós fazemos por amor e fazemos para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente, amém. É o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios ainda, capítulo 16,
versículo 14 diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Com amor. Com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, os 3 pontos para a gente recapitular. 1. Como nós devemos vigiar? 1. Em vigilância permanente. 2. Tendo uma vida de santidade. E 3. Sendo zelosos na obra do Senhor. Agora, como me manter em vigilância permanente, vida de santidade, a gente já está finalizando, e sendo zeloso na obra de Deus? A primeira coisa, irmãos, é não nos distraindo com aquilo que não é pecado. Há uma grande armadilha quando nós nos lançamos naquilo que não é pecado. Preste atenção. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando. Não há mal nenhum nisso, mas o problema é que isso virou foco da vida de muitos cristãos contemporâneos, que deveriam estar vigiando, se santificando e sendo zelosos na obra de Deus. Priorize o reino e as coisas concernentes a Ele. Não há nada de mal em fazer essas coisas que nós acabamos de ler aqui, nada de mal. Mas essas coisas podem nos distrair. O problema é quando essas coisas nos distraem, é quando elas roubam o nosso tempo. A Bíblia declara que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Esse lugar já não nos pertence mais. A gente está aqui apenas de passagem. E principalmente nesse tempo, nesse período. Esse é o período, como nós já falamos, em que mais nós deveríamos estarmos juntos. Onde mais nós deveríamos estar orando e muito mais tempo. Mas muitos de nós estão preocupados em nos distrair, em fazer tantas outras coisas. E isso, que não é pecado, eu quero ressaltar isso, pode acabar nos distanciando. Então precisamos tomar cuidado. Precisamos estar vigilantes. Precisamos focar a nossa mente aonde? No reino dos céus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cuidado para não se embaraçar com as coisas dessa vida. Irmãos, eu já aconselhei pessoas. Olha, não faça determinado tipo de coisa. E ela fez. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu tenho 43 anos de idade. E eu já vi algumas coisas. Então, baseado naquilo que eu já vi, baseado naquilo que o Senhor fala, a gente orienta. Olha, não se distancia muito, porque pode acontecer isso e isso. E essas coisas em conjunto vão acabar fazendo com que você se afaste da comunhão com os irmãos. E foi o que aconteceu. Nós falamos. O problema é que muitos não querem orar. O problema é que muitos estão pensando apenas no aqui e o agora. E não é assim. Nós precisamos orar e pedir pela vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Ainda que seja... Eu ia falar o nome de um lugar, graças a Deus não falei. Ainda que seja num lugar difícil de se viver. Se o Senhor não mandou você sair dali, você vai sair por quê? Você vai se embaraçar. Então são tantas coisas, mas nós devemos priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. Então priorize o reino de Deus. Peça ao Senhor, você não tem o desejo? A nossa carne não tem, irmãos. Se eu disser para você que eu tenho disposição todo dia de acordar cedo para orar, eu estou mentindo para você. Mas pela misericórdia do Senhor eu faço isso.
Nem sempre estou disposto, não. Tem dia que eu levanto, vou ao banheiro, lavo o rosto e parece que não adianta. Mas sabe por que eu faço isso? Por causa da necessidade que nós temos de orar. Por causa da necessidade. Eu preciso estar mais perto do meu Deus. Eu preciso fortalecer mais a minha fé. Então eu preciso orar mais. E o melhor momento para mim é mais cedo. Não tem filha chamando, esposa, telefone tocando, só eu e o Senhor. Como me manter vigilante, permanente, em vigilância e permanência, vida de santidade e zeloso na obra de Deus. Não me distraindo com aquilo que não é pecado. Essas coisas que nós citamos. Assim como aquele povo lá, no período de Noé. 2, não me esforçando em vão naquilo que não glorifica a Deus. Tem coisas que a gente faz, tem esforço que a gente faz grande, que não glorificam a Deus. Então, tudo que eu vier a fazer, isso glorifica a Deus, isso é para a glória de Deus. Será que eu realmente devo fazer isso? Será que eu realmente devo comprar isso? Será que eu realmente devo prosseguir por esse caminho, por essa meta? Será que isso vai glorificar a Deus? Será que isso não vai impedir a minha comunhão com Deus em primeiro lugar e depois com os meus irmãos? Efésios capítulo 6, versículo 18, declara: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração, atitude. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, declara: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, corajosamente, e fortalecei-vos. E por fim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, ser fiel à capacitação recebida por Deus. Então, como me manter em vigilância permanente, uma vida de santidade e zeloso na obra de Deus, não me distraindo com aquilo que não é pecado, porque essas coisas podem me embaraçar e me fazer pecar contra o Senhor. 2, não me esforçando em vão naquilo que não glorifica a Deus. Às vezes a gente faz um esforço tremendo para ter coisas. Para ter coisas que Deus não vai pedir prestação de contas naquele grande dia. Será que realmente vale a pena? É uma questão de orar, de falar com Deus. E terceiro, fugindo, quase estava esquecendo por causa do horário, fugindo do padrão do mundo e se voltando completamente para Deus. Amém? Graças a Deus. Então eu quero convidar você a se colocar de pé aqui, nesse momento. E a pergunta fica para cada um de nós: Cristo está às portas. Estamos preparados? Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Aleluia. Comece a orar. Jesus está voltando. Como é que você tem andado? Você tem vivido uma vida de pecado? Sim ou não? Não precisa responder para mim. Como anda a sua mente? Tem estado cheia das coisas de Deus? Ou essa sua preocupação é demasiadamente com as coisas perecíveis? Como? Você tem focado naquilo que vem do alto? Ou você é daquele que vive no aqui e no agora? Eu tenho uma notícia para a igreja do Senhor. A nossa mente precisa estar
nos céus. A nossa mente precisa estar no trono da graça de Deus. A palavra do Senhor declara em Colossenses capítulo 3 o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É essa orientação que nós temos, que a igreja do Senhor tem. É pensar naquilo que é de cima, e não nas coisas que são da terra. Embora estejamos aqui, embora tenhamos que trabalhar, levar o sustento para a nossa casa, mas estejamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Estejamos satisfeitos, não é hora de nos embaraçarmos mais com as coisas dessa vida. Quem pôde aproveitar, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, até agora, busque ao Senhor muito mais do que antes. Cristo está às portas, estamos na reta final, nós não podemos nos embaraçar. Há um perigo nisso, de nos embaraçarmos e não conseguimos nos desvencilhar desse embaraço, irmãos. Desperta, ó igreja do Senhor. O momento agora é de buscarmos ao Senhor. Amada igreja do Senhor, amado rebanho do Senhor, o momento agora é de focar no Senhor. Assim como aquele atleta que está vindo numa maratona e chega nos momentos finais, nos metros finais, ele guarda um pouquinho de fôlego e começa a correr em direção à vitória. Nós precisamos nesse momento nos preparar e corrermos em direção à nossa coroa, que está preparada apenas para quem perseverar até o fim. Ela só será dada a quem perseverar até o fim. Por isso, amada igreja do Senhor, vale a pena lutar, vale a pena clamar por socorro ao Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se há pecado na sua vida, tem perdão de Deus para você, se você abandonar e confessar diante de Deus. Não permita que Satanás te prenda. Não permita que Satanás te leve para onde ele vai. É isso que ele quer. Mas o que o Senhor quer é libertar você, é gerar vida e vida em abundância sobre você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem, Pai. Eu quero te agradecer por essas vidas aqui presentes, ó Senhor. Assim, Pai amado, como o Teu Espírito, Senhor, fez com Lídia, Senhor. Oh, Pai amado, que o Teu Espírito venha, Senhor, ministrar, Senhor, venha falar, venha convencer dos pecados, ó Pai. Venha trazer conserto, Pai. Venha nos levar, Senhor amado, para o padrão que o Senhor está esperando de nós, ó Deus. Aqueles que têm função na Tua casa, Pai, que sejam renovados, ó Senhor. Assim como diz a Tua palavra, Pai, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que o corpo diaconal dessa igreja tenha as suas forças renovadas para a glória do Teu nome. Que o corpo de evangelistas seja renovado para a glória do Teu nome. Que nós, pastores, sejamos renovados para a glória do Teu nome, Senhor. Que toda a igreja seja renovada para a glória do Teu nome, porque espera em Ti, Senhor. Aleluia! Porque esperamos em Ti, ó Deus, e mais ninguém, Senhor. Nós não esperamos em homem algum, Pai, mas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Toda a igreja, Senhor. Toda a igreja, Senhor, que o Senhor venha nos renovar, Senhor, sob essa esperança, Deus. Aleluia.